Adilson Metz. Ele que é o presidente da Sicredi Integração RSMG e que vai falar sobre alguns temas, né? A gente daqui a pouco vai poder abordar um pouco mais a questão das cooperativas aqui do Vale do Taquari, que representam muito no Rio Grande do Sul, no Brasil. Amanhã é o dia das cooperativas, dia do cooperativismo. Tem reinauguração de uma agência do bairro Conventos, em Lajeado, na próxima semana, e também uma inauguração lá em Minas Gerais. Mas a gente começa falando sobre a primeira imersão internacional de inovação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que ocorreu em Israel. Lá esteve Adilson Mendes e outras 24 pessoas aí de cooperativas, a do Sicredi, né, Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também, e que trouxe muita ideia inovadora, se viu na prática aquilo que está sendo implantado por lá. Eu imagino que tenha sido uma das maiores experiências da sua vida, senhor Adilson Mendes. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Só uma pequena correção, essa que você falou da Confederação Nacional foi a que o prefeito de Lajeado integrou. A nossa foi uma comitiva do sistema Sicredi, né, que fomos lá ver a parte de inovação. Então vamos corrigir, foi a primeira imersão internacional. E o porquê disso? Porque sabemos que Israel é uma referência em inovação, criatividade, tecnologia. E como o sistema financeiro está diretamente ligado a esses desafios, vamos lá ver o que tem de novo, inclusive para ver algumas situações que nós podemos melhorar o dia a dia do nosso trabalho. Então, algumas situações, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Israel é história milenar, é um país que sempre teve conflitos, ainda não está totalmente em paz, temos lá a faixa de Gaza e temos várias situações. Um país na parte mais larga e comprida chega a 130 por 500 e poucos quilômetros, né? Um país pequeno, e lá permanecem os conflitos, né? Isso faz com que Israel seja o número 1 em tecnologia na área militar. Porque isso, se não fosse, não existiria, né? Então, imagina, com toda esse armamento, eles ainda têm conflitos nas divisas, principalmente ali na faixa de Gaza, então, a partir de uma necessidade. É um país que mais da metade do território é deserto, chuva a menos de 200 milímetros por ano, e isso faz com que 85% da água consumida é do mar, água dessalinizada. Então, eles também são os melhores do mundo por questão de necessidade, onde, então, 85% da água consumida é do mar, é dessalinizada. Então, eles têm uma tecnologia desenvolvida para ter esse suprimento. Eles, então, também, em relação à água ainda, eles têm dois tipos de agricultura. Uma eles chamam de segurança e a outra especial. A de segurança o que é? Plantam para não dependerem totalmente de importações. Como é uma região de conflito, se alguém não deixasse entrar comida, poderia ser um grande problema. Então, eles têm tecnologia para plantar um básico para não depender totalmente. E aí, eles são especialistas e também número 1 do mundo em irrigação por gotejamento. Mas não é essa que nós tradicionalmente conhecemos, das mangueiras e as águas pingando. É subterrâneo. Eles precisam enterrar as mangueiras, porque se elas não forem enterradas, a água, assim como ela vai gotejando, ela iria evaporar. Então, mais uma necessidade que os torna número 1 do mundo. E a segunda agricultura que eles chamam é a especial. Então, são produtos de um valor agregado muito grande que eles exportam através de avião. Então, veja bem, a água para utilizar na agricultura, mais de 80% da água do esgoto é tratada e reutilizada na irrigação nas lavouras. Então, veja, no deserto, sem água e produzem comida. E ainda alguns produtos para exportação. Aí, então, nós podemos ir para uma outra característica. Como é um país pequeno, tem essas dificuldades, esses poucos recursos hídricos, eles partiram para a área da inovação. Até porque, se olharmos a energia, não tem hidrelétrica porque não tem rio. Não tem eólica porque é uma região de migração de aves, e se ela tivesse, as bateriam contra as hélices, e eles não querem ser vistos pelo mundo como alguém que agride a natureza. A energia solar, veja bem, eles estão começando a ter algumas parcerias com países vizinhos, onde eles colocam a instalação e repartem a energia, porque o espaço para instalar fazendas de energia solar é muito escasso.
Então, veja, até isso é uma dificuldade. Então, hoje a energia é térmica, era a carvão e estão migrando para gás natural, uma vez que lá encontraram reservas de gás natural. Então, naquela situação de país, o que eles tiveram que fazer? Partir para algo que não dependesse tanto de recursos naturais. Então, o exército forte, as pessoas precisam servir 3 anos de serviço militar e um estudo forte na área de inovação e tecnologia. Eles já têm 8 medalhas, né, prêmio Nobel, que eles conquistaram pelas inovações. E aí eu começo sempre a destacar assim, se você faz um evento de encontro de carros antigos, todo mundo que gosta de carro antigo vai para aquele evento. Lá eles criaram o conceito de inovação. Então, todas as pessoas que gostam disso e que querem ser dos melhores no mundo nessa área vão para lá estudar e trabalhar. E as empresas de tecnologia, Microsoft e outras, todas estão com sedes lá também para aproveitar essa mão de obra especializada. Então, exército forte por necessidade, dessalinização de água por necessidade, irrigação para a agricultura por causa também de uma necessidade. E a tecnologia, pois não precisa de um espaço tão grande e através disso podem encontrar situações para o mundo. E aí sim vamos falar um pouco do que eles estão vendo de algumas tendências. Por que lá se pesquisa tanto das moedas virtuais, toda essa questão digital? Israel hoje é 4 bancos privados que comandam lá o setor financeiro. E isso eles se sentem, de uma certa forma, escravizados, porque têm pouca opção. Cooperativas de crédito não existem mais. Eram pequenas no passado, não se juntaram, não cresceram e acabaram não mais existindo. E hoje você quiser retomar lá, seria muito difícil. Primeiro, é muito recurso que precisa ter para começar esse movimento, e lá sabemos que é muito forte as religiões, né? Temos os judeus, temos os muçulmanos, temos os árabes. Eles se toleram, mas não se amam, né? Então, eles se juntar para criar cooperativa seria difícil. Então, é essa parte. E aí eles mesmos reconhecem que essa primeira onda das moedas virtuais, toda essa onda não deu certo. Então, quem achou que tinha ganho muito dinheiro nisso, prepare o bolso, pois também pode ter perdido muito. Mas, por essa primeira onda não ter dado certo, e eles pensar no futuro, nessa liberdade em relação aos bancos, eles querem continuar pesquisando, estudando mecanismos. Uma outra questão, eles veem que o mundo, as pessoas vivem mais. Aumenta muito o número de pessoas com mais de 60 anos. Não adianta viver mais se não for uma vida com qualidade. Então, eles estão apostando muito em tecnologias que melhorem a qualidade de vida das pessoas. E, obviamente, eles olham e entendem que as pessoas, quando chegam nessa idade, já têm uma situação financeira, têm um recurso guardado e têm para investir desde que eles consigam ter qualidade de vida. Então, eles estão, seja na mobilidade, seja de criar as máquinas da informática para serem mais fáceis de serem acessadas pelas pessoas, né, de uma maneira simples de lidar com a máquina, e também a questão da medicina. Eles estão, muita coisa que eles estão inventando, diagnósticos ainda mais precisos, mais fáceis. Um exemplo, hoje, uma colonoscopia ou uma endoscopia altamente agressiva. Eles estão desenvolvendo uma câmera do tamanho de uma cápsula, um comprimido, a pessoa engole e passa sem nenhuma agressão e faz o diagnóstico até mais assertivo. E, nesse sentido, eles também estão trabalhando para a medicina e os remédios personalizados. Ou seja, você faz o diagnóstico, a partir desse diagnóstico sai uma receita, essa receita vai ao laboratório e aquele laboratório fabrica o remédio para você conforme a necessidade. Porque se hoje pegamos, um exemplo, o comprimido tal tem 10 mg, 20 mg, mas quem sabe tu só precisa 7 ou precisa 11, então vai ser o remédio personalizado que eles estão apostando muito no diagnóstico, nos remédios, na acessibilidade e também um olhar muito forte em relação à alimentação.
o mundo, a população continua aumentando, e se não houver um aumento na produção de alimentos, poderemos ter um problema sério em alguns anos. E aí eles trouxeram alguns temas lá que, para nós, no primeiro momento, geram um certo desconforto, né? Eles falam muito da produção da carne impressa em 3D, né? A partir de uma célula, e aí a carne artificial, leite artificial, né? E, inclusive, dizem porque, na visão deles, o boi, o arroto e o peido do boi poluem muito, né? Então, lógico, lá eles não têm como criar, né? E estão desenvolvendo uma tecnologia que querem vender para o mundo e ganhar dinheiro. Então, a gente tem que sempre ter um equilíbrio quando olha isso. Então, pesar bem, né? Isso, então, nessa alimentação alternativa. E aí, uma questão que eu tenho colocado e que, inclusive, eles nos mostraram, a gente olha para o celular, né? E a gente olha para o celular e acha que tem muitas informações dentro do celular. Como eles nos colocaram que eles enxergam um celular? Como uma chave para acessar a nuvem onde estão as informações. Aí eles colocaram, se você não tomar cuidado com o celular, ele sendo a chave da porta principal da tua casa, imagina um especialista dentro da tua casa, se ele passou a porta principal, com que facilidade ele vai entrar nas portas internas. Então, se essa tecnologia está nos trazendo muitas facilidades, traz o desafio de termos um cuidado cada vez maior, porque se nós não tivermos o cuidado correto com a chave, né, que é o celular, podemos estar enfrentando prejuízos muito grandes. E aí, sim, uma curiosidade, e nos apresentaram, eles têm um programa que, através da foto, eles garantem 80% de acerto numa análise de crédito. Através da foto, vão analisar e acertam 80% para ver se o cara vai pagar a conta ou não. Então, coisas essa assim... Essa é boa para o Sicredi, hein? Essa não só para o Sicredi, para todo mundo. Eu disse para minha galera, daqui a pouco, né? Vamos então, trazer. Nos mostram lá os sistemas e vamos ver, né? E aí, assim, ó, a questão dos veículos autônomos, né? Que eles já venderam tecnologias, inclusive para a Tesla, né? Eles são muito especialistas na questão através do laser para identificar objeto. Então, eles acreditam, sim, que bem rápido vai crescer a questão dos veículos autônomos, né? Que eles estão desenvolvendo tecnologias na agricultura, seja na produção de alimentos, seja na questão da própria questão militar. E aí, uma coisa que chama atenção, mesmo toda a tecnologia, aquele país moderno, as casas, eles têm no chão os lugares bunker para se defender. Mas agora os edifícios, né? Ainda hoje, toda vez eu olho pela janela lá da Sicredi e vejo aqueles prédios subindo lá no São Cristóvão, imaginando como a gente viu lá. Eles fazem um edifício e no meio um quadrado, com paredes grossas, filtros contra tóxico, onde as pessoas, em caso de um ataque, vão se abrigar. No meio do prédio? No meio do prédio. Como não tem como descer lá do edifício para chegar e se esconder, então você começa a entender um pouco agora, quando a gente vê lá na Ucrânia, o pessoal se esconde lá nos porão e tal. Então é uma sensação interessante, né? Não tem guerra, mas tudo que eles constroem e fazem é como se guerra tivesse, né? E se tiver, eu vou ter onde me esconder, que a gente nem pensa aqui. Agora estão até falando de cercar o país com laser, né? Então, é algo diferente. Então, inovação, ela é muito grande. Mas a gente vê lá diferentes culturas, né? Ainda conflitos milenares que continuam. E, para nós, algumas reflexões que a gente traz. Eles descobriram tanta coisa no momento de escassez. E nós temos o desafio de inovar em momento de não escassez, em momento de abundância. Se nós olharmos aqui na nossa região, nós temos clima, temos empresas, temos pessoas inteligentes que trabalham, temos organização. Então, é nesse ambiente que nós temos que nos desafiar a inovar também, de como melhorar. Porque, normalmente, quando se está não sentindo essa escassez, as pessoas não criam, não buscam inovação. Então, a tecnologia vai continuar, vai fazer parte da nossa vida, mas nós vamos ter sempre funções para as pessoas, né? E eles colocam isso muito bem.
máquinas para fazer força e as pessoas para se relacionar e pensar. De tudo que o senhor viu lá, já pensou em alguma coisa que poderia implantar aqui, seja na cooperativa de crédito ou no cooperativismo como um todo, que daria certo, ou ainda são mundos muito distantes? Não, tem coisa assim. Inclusive, se nós acompanharmos uma das palestras na convenção do CDL, falava dos 60 mais, né? Então, um grande público, vamos continuar com atenção para eles. E eu diria, se nós olharmos para o Sicredi hoje, grande, a maioria quase dos associados são desse grupo. Então, continuarmos atendimento, ter a tecnologia, mas o Sicredi está presente para conversar, para dialogar, para trocar ideias. Porque nós, seres humanos, nós não fomos feitos para totalmente substituir o nosso relacionamento humano por máquinas. Então, usar a tecnologia para facilitar processos. Mas a Sicredi vai ter que continuar o que a gente sempre diz, juntar o físico e o digital. Então, a tecnologia vem, nós temos que estar abertos à inovação, de novos processos, otimizar processos, mas continuar sendo simples e o atendimento de pessoas para pessoas. E tem muitas inovações aí, o senhor já deu uma mini palestra, né? Certamente os associados estão pedindo, né, pro Adilson Mendes palestrar para ele, já veio com tudo bem organizado aí, de várias áreas diferentes, né? Chama atenção muitas dessas coisas que o senhor mencionou, o clima, a questão da religião, muito parecido do que vimos lá com a comitiva aqui do Vale do Taquari, lá em Dubai, a pouca chuva, é muito semelhante. O que choveu nesse mês aqui, 187 milímetros em Lajeado, é o que chove por ano lá em Israel, é mais do que chove por ano em Dubai, e eles também utilizam o esgoto, a água dessalinizada, muita coisa parecida, então, e aqui nós temos tudo, né, senhor Adilson, aí a gente fica 2, 3 meses sem chuva, o senhor, né, sabe muito bem a realidade do STR, fez muito, né, pelo STR também. Aqui a gente fica um pouco sem chuva, já começa a dar preocupação aí com plantação. Então, lá, a questão, essa que o senhor falou, de construir um forte dentro dos prédios, é pensar muito. A gente não tem esse problema também com guerra aqui, né? Então, dá pra gente evoluir bastante. Agora, essa tecnologia aí da foto, se patentear e trouxer ao Brasil, vai ficar rico, hein? Eles têm várias questões. E aí você também tocou num ponto, né, da religião, né? Também é algo assim, todo mundo tem a sua crença, quem lê a Bíblia, vê as paisagens, né? E aí tu visita esses lugares como o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, né? Onde tudo isso. E aí a gente fica refletindo, será que aconteceu mesmo aqui? Você conhece lá o Monte das Oliveiras, sabe? É uma questão diferente também, né? É um assunto assim, por isso eu digo, é complicado falar porque cada um com a sua religião, né, com as suas crenças, né? Mas chama atenção, por exemplo, lá são quase 10 milhões de habitantes e apenas 200 mil cristãos, né? Então a gente acha, não, foi lá, então a maioria deve ser cristão, né? Então é realmente um mundo diferente, né? Mas assim, ó, a gente tem que sempre buscar fazer melhor. Inovação não quer dizer que a gente tem que parar de fazer uma coisa ou que está tudo errado. Inovação é também fazer um pouco melhor aquilo que se está fazendo, né? E eu digo assim, ó, como lá o sábado eles não trabalham, lá mais que o domingo aqui, então a gente foi viver um dia lá no deserto, né? Inclusive também conhecer o Mar Morto. E daí eu voltei dizendo assim, ó, pessoal, quem puder plantar uma árvore, planta, porque a vida no deserto é cruel, não é fácil, mesmo lá eles colocando infraestrutura, mas se você realmente caminhar num trecho lá do deserto, a gente começa a refletir como as pessoas, há milhares de anos, sobreviviam nesses lugares tão desafiadores, né? Então, estamos num país que temos um meio ambiente, temos tudo, é só nós nos juntarmos, fazer a coisa certa, um país menos corrupção, mais trabalho, mais amizade, que com certeza o Brasil vai ser um país muito bom, assim, é um país bom. Porque o que acontece? Tem uma coisa inversa, quem viaja o mundo vê. Chega no lugar, eles mostram as coisas boas e as não tão boas eles não fazem questão de falar. E nós, brasileiros, começamos primeiro a falar o que é ruim e o que não dá certo, e parece que o que dá certo nem se deve mostrar. Nós temos que ter o inverso. Nós temos que ter orgulho de onde nós moramos, né? Eles invejam, por exemplo, a situação da questão cooperativa na área do crédito, né, que eles não têm. Então, nós temos muita coisa boa. Só nós, às vezes, temos que mudar um pouco
a visão, né? Em vez de ver só a parte do meio copo vazio, olhar o copo cheio e ver a partir da perspectiva das coisas boas que nós temos. Parece que muitas vezes é valorizado mais o que está lá fora do que o que está aqui, Exato. né? E aí, quando você está lá, você volta e vê que realmente aqui é muito melhor de se viver, muito mais bonito do que lá. Adilson Mendes, trocando um pouquinho de assunto, no sábado, dia 2 de julho, é o Dia Internacional do Cooperativismo. Vai ter alguma programação diferente amanhã ou durante o final de semana na cooperativa? Como é que funciona essa programação para vocês? O que acontece é o seguinte, cada agência, dentro do possível, faz alguma ação cooperativa nesse período. Ou ajuda a pintar uma escola, ou doa sangue, ou visita um lar de idosos. Então, são inúmeras as ações para lembrar, né, que a cooperação, às vezes a gente fala cooperativismo, a gente vê a empresa, né, vê a Sicredi, vê a Arla Cooperativa, vê a empresa, mas cooperativismo é as pessoas se doarem, se ajudarem, então não necessariamente só uma empresa, né? Então muitas ações são feitas, a cada agência busca na sua comunidade onde ela está, seja aqui no Sul, seja em Minas Gerais, fazer ações. E estas ações sirvam para contagiar mais pessoas a ter essa ação de cooperar. Então, o cooperativismo, sim, ele é além de uma empresa. É um jeito da gente viver, né? Um jeito da gente conviver. Que, aliás, eu sempre digo, hoje, ainda muito está em voga. O socialismo é o melhor regime, o capitalismo é o melhor. A gente trabalha muito no seguinte, socialismo é bom de distribuir e tem uma certa dificuldade em produzir. O capitalismo é bom de produzir, muitas vezes a qualquer custo, né? E não distribui. Então, hoje, o cooperativismo é muito semelhante ao que se fala hoje de capitalismo consciente, que seja produzir com responsabilidade, respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente e fazer com que todos possam melhorar de vida. Não quer dizer que para um ganhar, o outro tem que perder. Se nós formos cooperativistas, nós podemos ganhar juntos, nós podemos juntos transformar o ambiente onde nós estamos. Mas isso só vai ser feito se a comunidade como um todo se engajar, não vai ser uma ou duas pessoas. Então, sim, nós vamos, nesse período, as nossas agências estão fazendo pequenas ações em cada comunidade, exatamente visando isso, contagiar mais pessoas a se somarem a esse movimento. E já tem muita gente se somando, né, ao movimento cooperativista, especialmente aqui no Vale do Taquari, né? Números que foram apresentados aí pelo presidente da OCEGS, ou com o qual vamos falar amanhã, inclusive, o Darcy Hartmann, nessa semana. O Vale do Taquari, as cooperativas aqui cresceram 23,5% e faturaram mais de 6 bilhões e meio de reais em 2021. Se a gente pega aqui o crescimento, ele é impulsionado nessa área, especialmente nos anos agropecuário e de crédito, 51% e 24% de expansão, respectivamente. E olha que dado interessante, o número de associados, ele cresceu em um ano 11% e chegou a 439 mil pessoas aqui na região, quase 440 mil. É maior do que o número da população. E por que acontece isso? Porque tem muitos cooperados em mais de um ramo, o que explica que o total de pessoas cooperadas é 22% superior em relação à própria população do Vale do Taquari. Que dado interessante. Talvez seremos um case, né? Talvez daqui a pouco Israel vai vir aqui para ver como é que se faz cooperativa. Exatamente. Né, assim, uns dados, assim, nossa cooperativa agora, desde semana passada, está comemorando mais de 70 mil associados, né? Nos nossos 11 municípios aqui de área, temos então 60 mil e lá em Minas Gerais já estamos com mais de 10 mil associados, né? Então veja, se calcula entre 130 a 140 mil habitantes a nossa área de ação e mais de 60 mil associados. Aí você vê a grande participação da comunidade no cooperativismo de crédito. Em Minas, um crescimento grande. Nossa cooperativa continua tendo mais de 1.000 associados novos cada mês, metade aqui no Sul e metade em Minas, ou seja, num crescimento rápido. Temos crescido próximo a 30% dos nossos ativos no último ano. Este ano, nesses primeiros meses, já estamos passando de 13% de crescimento, seja no crédito, seja na captação, seja em associados. Ou seja, é um movimento que continua crescendo e as pessoas estão vendo que juntos nós podemos mais, né? Juntos podemos construir
uma sociedade mais próspera. Falando em construir, para fecharmos aqui, já finalizando a nossa entrevista, tem reinauguração de uma agência no bairro Conventos na segunda-feira e tem inauguração também lá em Minas Gerais, em Jeceaba. Esse é o nome do município, Isso. né? Na segunda-feira nós estamos reinaugurando a nossa agência Conventos, que aliás nós não paramos de trabalhar, fizemos as reformas e ampliações sem deixar de atender o associado, que é uma agência que já está com 3.300 associados, 3.300 contas, né? E continua num crescimento muito grande. Foi assertivo naquele bairro, atender as pessoas lá, não precisar se deslocar, já que o trânsito cada vez é mais complicado. E lá em Minas, na terça-feira, estamos inaugurando em Jeceaba, mais uma agência lá em Minas, sendo a 9ª, né? Nesses 3 anos e pouco de expansão, já estamos na 9ª agência, previsto para dezembro a inauguração de mais uma agência no município de Brumadinho, e ainda agora, em setembro, é para começar as obras do centro administrativo lá em Minas Gerais, no município de Conselheiro Lafayette. Já para o ano que vem também, mais 2 municípios já acertados prédio para inaugurar a agência, Belo Vale, outro é no bairro Bauxita de Ouro Preto, e assim sucessivamente continuando essa expansão onde que cada vez mais escala é necessária para ter condições de investir e trazer produtos a preços justos, com qualidade para os nossos associados. Muito obrigado por compartilhar as experiências lá de Israel. Parabéns pelo trabalho à frente do Sicredi, do cooperativismo aqui na região também. E sucesso aí pela frente. E, obviamente, essas inovações, trazer esses espaços, a gente tem que usar aqui. Você bem perguntava, né, o que dá para aproveitar aqui. Não quer dizer que aqui está tudo errado, né? E também não quer dizer que lá está tudo certo. Então, são muitas experiências que a gente conversa internamente, buscando estratégias de melhorar aquilo que se está fazendo. Porque inovação não é fazer tudo novo. Inovação, às vezes, é melhorar aquilo que você está fazendo. Então, muito obrigado pelo espaço e continue acreditando no cooperativismo. A região é modelo e, com certeza, é um modelo que diferencia a qualidade de vida das pessoas na nossa comunidade. Presidente da Sicredi Integração RSMG, Adilson Metz, conversando conosco, falando dessa participação, experiências aí na imersão internacional de inovação, também trazendo algumas coisas que podem ser aplicadas aqui na realidade da